E olá, meus queridos e amados primatas! Estamos de volta diretamente da Caverna do Ateu, perdidos em algum lugar neste planeta, em algum lugar do universo. Meu nome é Sérgio da Mota e esse é o seu programa Ateu Dispor. E hoje nós estaremos dando continuidade daquele projeto que foi falando da vida de um pastor e os segredos e mazelas do dia a dia que ninguém fica sabendo. E aquela primeira fase foi super bacana e eu vou fazer o seguinte dessa vez. Durante a semana, mais perguntas chegaram e eu fiquei completamente atolado. Então o que eu fiz? Eu vou fazer um resumo, porque não dá pra falar o nome de todo mundo, porque eu não quero depois as pessoas magoadas dizendo você não mencionou a minha pergunta. Eu tô com 42 anos e tô todo mundo velhinho ou envelhecendo, então a gente também tem que deixar um pouco esse lado emocional de lado. As meninas geralmente se comportam muito bem e geralmente são os homens que tem essa coisa, né? Se você não responde no message com 24 horas, eles já te bloqueiam. Por favor, meninos, cresçam, né? Isso não pode ficar acontecendo. Mas então, uma das perguntas que todo mundo, eu posso dizer que em torno de 40 perguntas que foram feitas são bem similares, foi a questão de que eu, Sérgio da Mota, como dei esse clique e acabei abandonando tudo, deixando essa bela carreira, essa oportunidade e virando um ateu hoje na plataforma, tendo que trabalhar e tendo uma vida normal como todo mundo. Então, na balança, todo mundo poderia dizer que eu acabei perdendo. Mas, antes da gente começar, eu gostaria que você pedisse nessa hora, que você se inscrevesse nesse canal e que você tivesse o seu sininho acionado para que nós possamos ter continuamente esse contato super legal. Se você ainda não me conhece, lá no Facebook, o link está aí na minha página, bem em cima, e eu também vou linkar o primeiro vídeo para você estar acompanhando e saber o que aconteceu, para não ficar perdido aqui nessa parada toda, tá bom? Então não se esqueça, por favor, deixe o seu like, deixe os seus comentários e, por favor, continue acompanhando esse canal que a gente vai trazer coisas maravilhosas. Então, voltando ao nosso assunto, e hoje, uma das perguntas, como eu comecei dizendo ali, que todo mundo perguntou, de todas, e são várias, eu vou deixar algumas hoje aqui para vocês, para a gente finalizar isso daqui, mas foi todo mundo perguntando sobre o que fez realmente você largar tudo. O que aconteceu foi o seguinte, você não tem como simplesmente deixar de crer da noite para o dia, mas o que nós chamamos de collective cases. São aqueles casos coletivos que você consegue no final dizer, oh, isso aqui sustenta a base da minha crença. Como as pessoas de fé, elas não podem simplesmente subsistir só naquela questão do emocionalismo, eles precisam coletar casos para poder fortificar a sua fé. E existe também para nós que largamos e abandonamos essa questão da religião à fé, essa questão do collective cases. E eu trouxe uma pessoa que foi super importante para mim. E se não tivesse acontecido da maneira que aconteceu, causas e efeitos, eu jamais estaria sentado hoje nessa cadeira, falando para vocês da minha vida, e vocês repassando essa imagem. Foi como se ele fosse aquela bolazinha de neve que veio rolando e pá! Eu gostaria de apresentar para todos os primatas nessa noite o cara que me ajudou e me tirou da escuridão e me trouxe para a luz do ateísmo, do ceticismo. Esse aqui é meu amigo Lucas Hausmann. Buenas noches, papá. Buenas noches. E Lucas, por favor, eu gostaria que você, não vou ficar falando o tempo todo, você se apresentasse para a galera e desse seu nome, sua origem. Galera, ele entende tudo em português, seus comentários ele vai responder todos. Se você estiver interessado em perguntar alguma coisa para ele, até de mim mesmo, por favor, ele vai estar deixando ali, eu vou dar um pin no comentário dele para você saber quem ele é, até procurar mesmo ali nas redes sociais, para vocês terem um pouquinho de provas, né? Como eu disse para vocês, são collective cases. Então, Lucas, por favor, um pouquinho de você. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lucas Emilio Hauserman. Tengo 28 años. Soy de Argentina, pero vivo en Boston, Massachusetts hace 18 años. Y hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Lucas, a gente já se conhece já há muito tempo. I would say a long time, but we know each other for a long time. For a very long time. Yeah, it's been what, 11 years? 9 years actually. 9 years, Yeah. yes.
Almost a decade. 9 anos, né? Mira lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? É assim que a gente continuou nessa nossa amizade. Exato. Entendeu? Más fuerte que nunca. E uma coisa também super interessante, eu vou trazer ele um dia para poder falar um pouco da vida dele, porque hoje ele vai estar aqui abrilhantando vocês. Vocês vão saber o porquê ele foi uma pessoa super importante. E ele lembra muito bem dessa história e da maneira que tudo aconteceu. Bom, o Lucas e eu, nós nos conhecemos há 9 anos e indo para 10. E ele tinha uma imagem bem diferente de quem eu sou hoje. Se eu perguntar para você, você lembra daquele Sérgio e desse agora? Una persona muy mente cerrada, una persona con mucho miedo, una persona que caminaba por el camino oscuro, como quien dice. Eu era muito homofóbico. Definitivamente. Y gordofóbico también. Eu tinha um problema com a imagem das pessoas, né? Definitivamente. It was something that you struggled with a lot. Yeah, I did struggle with that a lot, yeah. Yep. And it took me time to break down. Definitely did. Yeah. Definitely did, yeah. É como a gente estava falando aqui, levou tempo para poder quebrar esse meu jeito que eu era, porque ele só chegou a ter uma amizade comigo porque ele soube me suportar. Eu acho que é muito importante, se você não acredita em algo, se você não tem uma afirmação de fé, você é um ateu, um cético, você não se preocupar muitas das vezes em forçar as coisas nas pessoas, né? Tipo, a sua opinião. E você sempre chegava muito calmo para falar comigo, né? Conversar. Obviamente. Muchas veces las personas siempre quieren tener la razón. En vez de escuchar, quieren debatir. Nunca es la respuesta. It makes it tough. It does, because you're just yelling instead of listening. Sempre gritando em vez de ouvir. Bom, eu vou contar para vocês como tudo aconteceu. Nós tivemos várias conversas, mas esse dia foi um dia muito importante. Nós trabalhávamos num restaurante chamado Pronti Bistro. I want to give a shout out to Roman, my man Roman. Hey! Yo, very important, man. I love you guys so much, Roman. E vocês estão vendo aí embaixo a tradução do que eu acabei mandando. Eu mandei um oi para ele, é uma pessoa que eu tenho no meu coração e é muito importante na minha vida, na vida do Lucas. Mas então, nesse dia era antes de começar do restaurante, ele abrir e o serviço começar normal. O Lucas, ele fazia o papel de front of the house, que é a pessoa que cuida da frente do restaurante. Eu era o chefe, o head chef do restaurante, e eu trabalhava atrás com as outras pessoas. E a gente estava tendo um momento social ali, coisa, antes de começar tudo, e o Lucas veio falar pra mim de uma pessoa, uma mulher que entrou com um carrinho de criança, e a criança era tetraplégica ou paraplégica? Paraplégica. Ok, a pessoa era paraplégica, a criança era paraplégica, e nós sabemos como é que essa condição, ela simplesmente vai acabar com a vida da pessoa, de uma vida normal, até que ela saia dessa, ou que a ciência possa fazer alguma coisa, porque nós sabemos que Deus não cura esse tipo de coisa, como não cura também amputados, como não cura uma sequência de coisas. Mas tudo bem. O que aconteceu é que o Lucas entrou e falou assim, Sérgio, pô, eu me sinto tão mal de ver uma pessoa nessa situação. E é triste a gente saber, né? E a gente sabe que são coisas de ordem genética, causado pelo ambiente e por vários outros fatores. E na hora, eu me senti um pouco ofendido, e tudo que acontecia com o ser humano era simplesmente um processo da questão da queda do homem. E o homem, ele merecia pagar por aquilo que estava acontecendo com ele, porque já que o mal, ele foi dado pelo homem, e nós sabemos que não é dessa maneira, ou o homem, ele empurrou esse dado de maldade, e é isso que nós estamos enxergando hoje, as doenças genéticas, o homem matando o homem, isso tudo, o pecado que condenou a humanidade pelo fato deles terem consumido o fruto que era uma ordenança de Deus, o fruto proibido. E é por isso que hoje o planeta está da maneira que está. E nós sabemos que isso é uma grande mentira, mas era isso que eu cria. Nesse trocas de vai e vem entre eu e ele, querendo justificar a maldade, ele também trouxe a questão. Então me diz uma coisa, Sérgio, você prefere ter um filho homossexual ou você ter um filho paraplégico? Naquela hora, o Lucas foi muito inteligente na pergunta dele, porque ele queria saber até onde a minha religiosidade ela ia e até onde o meu amor ia. O Ryan, ele só tinha apenas o quê? 1 ano de idade.
E ele me olhou dentro dos meus olhos, sabendo que eu já ia fumegar e já ia falar alguma coisa assim horrível. E eu falei naquele dia. E eu posso dizer que foi uma das coisas mais horríveis que eu falei na minha vida. Foi quando eu virei pra ele, eu falei, olha, eu preferia meu filho numa cadeira de roda, numa cama, sem andar, do que ser um viado. Eu me lembro que naquela hora, o Lucas, que é um rapaz muito calmo, ele ficou completamente furioso. Você perdeu a cabeça. Definitivamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Horrible. Porque el amor de padre es amor incondicional. Não é o amor incondicional de Deus que entregou Jesus, né? Ele permitiu. Ah, bueno, eso es otra cosa Ya un distinta. problema. Eso ya es un problema fuera de nuestro control. E assim, é verdade, porque ele é um Deus todo-poderoso e decidiu fazer assim, né? Exacto. Él sabe lo todo. Agora imagina comigo. Naquela hora, ele é irado. Ele bateu na mesa. E uma das coisas que eu me lembro que ele virou pra mim, ele disse assim, Lucas, diga com as suas palavras o que você disse pra mim naquela hora. So you're telling me that you would rather have a son that's crippled, that can't walk or enjoy life properly, over your son being gay? Are you serious? Bom, tradução disso é, você então iria escolher que seu filho ele viesse ser uma pessoa que nunca viesse se locomover e passasse na cama o resto da vida dela numa cadeira de roda, em vez de ser uma pessoa gay? Isso deixou você muito irado? Obviamente que sí. Tu hijo es parte de tu sangre. How could you? I can't understand it. No lo puedo entender. No, simplemente no puedo. Então, gente, o que aconteceu é que essa conversa, a gente parou ali e eu senti o choque daquilo tudo, da emoção dele e aquilo que ele estava tentando me chacoalhar naquela hora e dizer, cara, como que pode você amar uma entidade, uma religião, a mais que o seu próprio filho? Naquela hora, o Lucas viu quem eu era, quem eu estava me tornando, com toda aquela religiosidade, com aquilo que eu achava que era correto. Eu me lembro que naquela noite eu fui para casa, a minha ex-mulher estava bem cansada e eu tinha o costume de colocar o meu filho para dormir. E eu me lembro que eu coloquei ele no meu colo, eu olhei para ele, e eu vi aqueles olhinhos bem bonitinhos, sabe? Eu vi as mãozinhas perfeitinhas, eu vi o pezinho dele batendo. Uma voz, que não foi a voz do diabo, não foi a voz de nenhuma entidade. Ela simplesmente, ela veio de sim, sabe? De dentro do meu coração. E me fez uma pergunta. E aí, Sergião? Se agora tivesse uma opção pra você, você escolheria que essa criança passasse a vida dela numa cama, imobilizado, sendo um peso para toda a sociedade, para você, para ele mesmo, numa existência deplorável? Você realmente, você gostaria que seu filho fosse assim, em vez de ser um gay? Naquela hora eu baixei minha cabeça, as lágrimas começaram a cair. Eu comecei a chorar em cima dele, ele ficava me olhando, assim, ele nunca vai lembrar desse momento. E eu me lembro que eu fiz uma promessa para ele. Eu falei, olha, no matter who you are, não importa quem você seja, I'm always gonna deeply, deeply love you. Eu vou simplesmente amar você profundamente. Because you are my son. E eu fiz essa promessa pra ele. Que não era porque ele escolheu, não era porque ele era gay. É porque ele era o meu filho. E se ele quiser ser bissexual, o que ele quiser ser na vida dele, ele vai ter o suporte do seu pai. E se alguém mexer com meu filho, eu quebro seus dentes. Porque ele é a minha maior paixão. E a sua sexualidade, ela não pode jamais ser um problema na vida de um ser humano. Nós temos que aprender a deixar as pessoas viver da maneira que elas gostariam. E eu agradeço muito ao Lucas, porque essa briga, essa discussão que nós tivemos, fez eu pensar bastante. Tivemos outras, milhares, quando ele me questionava, me dá uma evidência. How many times did you ask me for evidence? A lot of times. Muchas veces. Quantas vezes eu te dei evidências sólidas? Zero. O que eu usava era somente argumentos circulares, né? Definitivamente. Y mucho de acá, poco de acá. Para vocês verem. Então, gente, não é algo que acontece como um clique. Pode ser que para algumas pessoas aconteceu de uma maneira diferente. Mas existe toda essa questão da consciência, do seu conhecimento,
de você também saber colocar o teu ego no lugar, porque toda vez que a nossa crença ela é confrontada, é esse tipo de coisa que acontece. Nós nos tornamos defensivos, os nossos problemas de infância acabam tomando conta, controlam as nossas emoções, controlam o nosso pensamento e faz a gente esquecer da razão. E a razão ela nunca deve ser esquecida, o conhecimento ele não pode ser abandonado. Então eu tenho certeza que não foi só uma coisa, foi collective cases. Várias coisas que me levaram ao ateísmo, seja na ciência, seja experiências pessoais que eu tive com o Lucas, que foi fundamental. Então aprenda que não é por meio da briga, do xingamento, que você vai chegar a produzir algo dentro de alguém. Não é verdade, Lucas? Definitivamente. Como que nós devemos approach? Como que nós devemos, na verdade, se aproximar de uma pessoa de crença? We should be calm and collected. Siempre calmado y tener sabiduría. Simplemente saber que la otra persona tiene una opinión distinta, pero no genera su identidad como individuo. Siempre escuchar, menos hablar. Siempre. E eu gostaria de dizer, Lucas, thank you so much, man. Você foi super importante na minha vida. Você foi patient, muito paciente, um amigo de verdade. Você nunca me julgou. Você julgou os meus atos, você julgou as minhas atitudes, mas ao mesmo tempo você sabia que tinha algo de errado comigo. Obviamente. Eu vou trazer o Lucas um dia para falar da vida dele na Argentina, como que foi a desconstrução, como que ele nunca se apegou à religião. Ele não sabe o que é religião. Ele é ateu desde que se entende por gente. E ele também vai falar um pouquinho da vida dele também, que ele teve aqui, sobre estúdios, carreira musical, coisas que ele fazia no passado, algumas figuras que ele conheceu, muito importante, cantores de hip hop, louco, que ele viu muita coisa, droga, teve experiência ali, coisas de vocês ficarem loucos. Se vocês quiserem que o Lucas volte para contar um pouquinho da vida dele, um ateu amigão da Argentina, que tá aqui abrindo o coração pra galera brasileira, que é super amigão e entende tudo que os brasileiros falam, né? Así que, bienvenidos y es un placer. Muchísimas gracias, Sergio, por la oportunidad. Estoy muy contento de estar acá. Yo, give a shout out to your people. Hey, un saludo primero y principal a mi madre, que es mi todo, la amo mucho, y un saludo a toda mi comunidad hispana, latina, que es atea. Sigan hacia adelante, sabiduría y amor es lo que cambia el mundo. I just want to give a quick shout out to my mom, who I love and adore above everything, and a quick shout out to all my Hispanic atheists out there. Just keep moving forward. Remember, knowledge and love is what changes the world. That's awesome! E tudo que ele falou, ele já disse em espanhol antes, então se você quiser, é só voltar um pouquinho o vídeo, o Lucas estará de volta e a gente vai entrar agora nas perguntas e o Lucas vai estar participando. Mas antes disso, fica com a gente, não se esqueça, subscribe, ring a little bell e sabe, curtindo com a galera, que é super legal. E agora a gente vai entrar nesse segmento que é... Temos aqui só um breakzinho pra dar uma respirada, pra gente ficar legal, né? Já tá legal? Oh, yeah. Então vamos fazer o seguinte, porque agora, nessa sequência, vamos responder as perguntas dos primatas e algumas que ficaram pra trás. Galera, é agora! E a pergunta vai do nosso grande amigo Emerson Al. Ele está falando aqui da Igreja Congregacional no Brasil. E eu não vou entrar em detalhes agora para a gente poder correr um pouquinho, tá, Emerson? E a parte bem interessante da sua pergunta é o final, que fala sobre as profecias aleatórias. Profecias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas das pessoas religiosas têm essa questão com a profecia. Uma das razões dos casos coletivos, eles acreditarem, terem sua crença baseada também em profecias. Muitas delas, nós sabemos, as profecias bíblicas. Mas não é só na Bíblia que nós encontramos profetas, e isso é comum em várias religiões. Nós conhecemos o profeta Maomé, nós conhecemos o que é comum, Nostradamus, e um dos grandes profetas do século XXI, quer dizer, que está no século XXI conosco, né? Que é os Simpsons. Se você fizer um research, gente, os Simpsons profetizaram quase 30 vezes, e até a presidência do Trump foi profetizada por eles. Querem dizer que nós vamos sair por aí fazendo uma religião dos Simpsons, porque eles acertaram 30 profecias contra a Bíblia, mas acertou quase nenhuma, só coincidência. Então, seria uma coisa louca. Não significa que eu ordenei um steak, um pedaço de carne,
Miriam Rea, que é mal passado, na próxima quinta-feira. Lucas, essa é a minha profecia para você nessa noite. Eu vou ordenar um pedaço de carne. Miriam Rea. Um pedaço de carne vai estar meio passado. Para a próxima quinta-feira. Se eu e você chegarmos lá no restaurante e eu pedir o steak Miriam Rea e ela trazer o steak Miriam Rea, que é o steak mal passado, significa que a profecia se cumpriu? Sim. Yeah. Então significa que eu posso usar a metodologia de profecia para o steak ou para qualquer outra coisa, né? Simplesmente pegar um monte de fatos e assimilar eles porque eles aconteceram e você entende eles daquela maneira para fazer sentido na sua mente. Não há que a profecia. A maioria dessas profecias já foram desmentidas, loucas e cheias de impossibilidades. Então, Emerson, e a profecia balela, principalmente quando a galera fica falando que recebeu o espírito de profecia e começa a falar um monte de besteira na vida dos outros, como Deus vai curar a tua dor nas costas. Grande profecia. Aqui na América, com 90% das mulheres trabalhando aqui na limpeza. Não acreditamos em profecia. Valeu, negão! E agora nós vamos falar de uma pergunta que é super interessante e engraçada. Marcos Ateu do Facebook, que segue ali na galera do Facebook, pergunta assim: por onde entram os demônios nos crentes? Isso não é verdade. Yo tengo una idea, pero no creo que sea apropiado decirlo por acá. Eu também ia falar também, então vamos pular. Marcos, a gente, por causa do YouTube, a gente vai ter que pular a sua conversa. Marcos, por causa do YouTube, a gente vai ter que proibir a sua pergunta. Por favor, não lo tomes personal. Não, nunca, por favor. Não, acho que não deveria ser. Então, tudo bem. A próxima pergunta agora vai de Marcos Yosef. E ele pergunta assim: Adão e Eva tinham umbigo? E Adão tinha mamilos? Adão tinha saco? Já que Deus só percebeu depois que ele precisava de uma mulher, só que ele fez o remendozinho colocou. Bom, é uma super pergunta. Será que Adão tinha saco, tinha mamilos, Eva tinha o cordão umbilical? Porque nós sabemos que a biologia mostra que para que isso venha a acontecer, o bebê tem que ser attached, né, no cordão umbilical, porque ali está o seu sustento. E a gente sabe que seria impossível, né? E talvez Deus tenha desenhado ali como o primeiro umbigo, primeiro mamilo, primeiro de tudo, mas fica sem sentido, né? Porque a Bíblia já é uma parada sem sentido. Nós não acreditamos nisso não, porque senão teríamos que acreditar na teoria do barro. Não, nós não acreditamos nisso. ¿Cómo puede ser que la gente crea en este tipo de cosas? Eles não acreditam na biologia. Tudo bem, próxima. Alright. E essa pergunta aqui também é bem bacana, bem legal. Samuel Silva, que diz assim: como os pastores repassam para Deus o dinheiro dos dízimos? Caramba, esse pessoal do Facebook é foda. Cash App, PayPal ou Venmo? Você pode usar, por favor, agora. E se o pessoal do Visa Credit Card quiser sponsor o canal, entendeu? E já falar que os crentes também, algumas igrejas já aceitam cartões, né? Yeah. No seu dízimo. Apple Pay incluído também. Não, eu acho que é assim, cara. Eu acho que o pastor, ele deve virar para Deus, ele deve pegar todo o dízimo e vira para a igreja e fala: olha, eu vou jogar tudo pro alto, o que Deus pegar é dele, o que cair no chão é meu. Eu acho que é assim que é feita a divisão do dinheiro dos pastores. Esperto, maluco. Vamos lá, mais uma pergunta e passando rapidinho para não ficar muito longo, que é da nossa amiga Rosana Ribeiro Barisson, ou Barisson, não sei, alguma coisa assim. Quero saber como apareceu a família de Adão e Eva após Caim ter matado Abel. Mistério. Ninguém me explica, pastor. Olha, pastor não. Ex-pastor. Sabe, faltando com respeito desse jeito. Eu trabalho. Back on his name. Yeah, I work. I work for my money. Do you understand, pastor? I don't go right there asking for people for money. I work for my money. Lava Shuriandekova. Mas é legal, olha só, vamos fazer a conta todo mundo. 4 seres humanos, Caim mata Abel, fica 3 seres humanos.
E nós vemos ali logo depois a linhagem de Sete, e eu expliquei num vídeo meu anterior que talvez tenha sido os Nephilims, os gigantes lá. Não, estou dizendo que seja aquilo, que na verdade, se você tentar alguma razão aqui, não dá para entender, que é tudo muito louco. E o que acontece? Provavelmente Eva teve mais meninas e Caim comeu suas irmãs e talvez até sua própria mãe. E se você acha isso terrível, começa lendo ali os primeiros capítulos de Gênesis, que vai ser super explicatório para você, tá bom? Obrigado a pergunta! E mais uma pergunta vinda de Edgar, Minas Gerais, que diz assim: quanto era o salário de pastor? Olha, gente, vou explicar isso para vocês. Eu não ganhava salário, mas a igreja pagou todo o meu tempo de faculdade e eles não ficaram devendo nenhum dinheiro, não ficaram devendo nada para lá dos cursos que eu fiz. Então, eu não posso dizer. Eu recebi a oferta quando eu pregava, que era legal as ofertas, mas eu não recebia dinheiro porque a igreja nossa lá não tinha muita gente, não era uma igreja super grande. E todo o dinheiro ia lá para a sede, então o pastor que controlava as finanças, eu não recebia salário, tá bom? Alessandro Sampaio, em Portugal. Você sente falta do púlpito e da igreja por ter passado vários anos nessa comunidade? Qual é o sentimento hoje? Sentir falta da igreja em si, não. Não, daquilo que era a questão religiosa, eu não sinto falta, nem um pouquinho. Eu tive um baque muito grande quando eu larguei tudo e eu tive que parar de me envolver naquela comunidade, porque uma das coisas que até mesmo os ateus cometem muitos erros é de chamar a pessoa religiosa de burra e dizer que elas estão ali para ser roubadas pelo pastor, que elas têm intenções negativas a resolver a vida delas, o que não é uma verdade. Muitas pessoas vão ali pelo senso de comunidade. E isso é importante. Eu acho que crer não é um problema. É quando a crença se torna imposição religiosa. Mas nós não deveríamos queimar Bíblias, nós não deveríamos proibir pessoas de lerem a Bíblia. A Bíblia, como literatura ou qualquer outro livro, não deve ser queimado. Mas a gente tem que ter liberdade para poder ensinar ou para as pessoas usufruir, entendeu, dessa literatura. Não a gente enforçando os conhecimentos dela na vida de outras pessoas e tornando isso leis. Seja qual seja a instituição ou a religião. Dizer que a igreja só tem coisas ruins e que não presta é uma grande mentira. O que acontece lá não é muito diferente do que acontece em outras instituições que não são religiosas. O ser humano é o problema de todas as coisas. É ele que não tem controle, é ele que se excede, é ele que se aproveita de oportunidades. Mas quando eu deixei isso tudo, ficou super vazio. E quando o YouTube veio essa oportunidade, e eu estou agora, vocês grandes primatas, caminhando para 3.000 pessoas, eu me sinto super honrado. Essa falta da comunidade, isso tudo, passou. Porque agora eu tenho vocês. Vocês são a minha comunidade, vocês são o meu suporte. Vocês são aqueles que fazem bagunça lá no Facebook, vocês aqueles que me apoiam, vocês são aqueles que falam para mim, você pisou na bola nessa hora e você precisa se retificar. Eu acho que não é uma imagem perfeita. Eu, fora das câmeras, sou a mesma pessoa que estou aqui. Um vacilão, cheio de erros, cheio de defeitos. O Lucas me conhece. Nós continuamos aprendendo, né? Obviamente. Não há perfeição. There's always room for improvement. Sempre vai haver lugar para você melhorar. Então, primatas, eu quero que vocês, nesse episódio, não vai dar para incluir porque ficou extensivo demais as outras perguntas, eu peço perdão. E se você quiser ver outros segmentos como esse, até mesmo a presença do nosso amigo Lucão, faz isso. Dá o seu like, certifica que o seu sininho está ligado. Então, semana que vem, primatas, estaremos de volta com esse grande episódio. Muito obrigado por tudo, queremos agradecer e você fica ali ligado com a gente no Facebook durante a semana. Um grande beijo e nos vemos, meus queridos primatas.